Eu vou passar a palavra agora para o Dr. Carlos Andrade. Estou correta, né, Mark, nessa sequência? Ele é médico cirurgião, especialista em cirurgia oncológica, ginecológica e oncogenética. É professor de ginecologia na Faculdade de Medicina Paulo Prata e médico assistente no Departamento de Ginecologia Oncológica do Hospital de Amor de Barretos. Ele vai falar sobre a epidemiologia dos principais cânceres que afetam as mulheres no Brasil. Dr. Carlos está aqui conosco. Super Boa tarde, Ana. bem-vindo. Boa tarde, Ana. Muito obrigado pela apresentação. Obrigada. Agradecer ao Dr. Marco Maroni também pelo honroso convite para falar para as autoridades e colegas que tanto me ajudam a lutar contra o câncer aqui no nosso Brasil, né? Eu também tenho uma apresentação, se puder pôr a apresentação para mim, são alguns slides. O que eu digo nessa apresentação, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que informação é a primeira ferramenta que nós devemos ter para poder ter um combate ao câncer, tá? Eu vou falar sobre a epidemiologia dos principais cânceres que afetam as mulheres no Brasil. Isso deve ser o nosso pilar de conhecimento para a gente montar estratégias que funcionem na ponta, como a doutora Ana bem falou. Próximo slide, por favor. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Próximo slide. E falando da epidemiologia do câncer das mulheres, né, a gente já nota que os cânceres que são exclusivos das mulheres, ou principalmente aqueles que são mais comuns nas mulheres, a gente vê que os tumores do trato genital e da mama são muito relevantes na epidemiologia. O câncer de mama, ele é responsável no Brasil por 30% dos casos de câncer em mulheres. O de colo de útero é 7%. O do útero, que a gente chama de endométrio e ovário, eles são por volta de 3%. Tá? Então, somando tudo isso, a gente tem que aproximadamente 45% dos cânceres em mulheres pertencem a esse trato genital, né? E são exclusivos às mulheres e merecem a nossa atenção no combate ao câncer nas mulheres. Próximo slide. Bem, mas se a gente destrinchar um pouquinho, o Brasil é um país continental, não é isso? E como o Brasil é um país continental, a gente tem diferenças epidemiológicas a depender de que região a gente está falando. Na região norte, por exemplo, o câncer de mama continua sendo o principal, mas percebo que a percentagem de casos de colo de útero sobe drasticamente, se tornando o segundo tipo de câncer mais comum nessas mulheres, tá? Isso acontece também no Nordeste. A deputada Isa Arruda bem mencionou, né? O colo de útero torna-se mais preocupante nessa região também sendo o segundo mais comum nessa região. Então, a gente tem uma elevação dos casos de colo de útero. Próximo slide. No Centro-Oeste, já é interessante, já acompanha como se fosse uma média nacional, né? O colo de útero é o terceiro mais comum em mulheres, né? E o endométrio e o ovário mantém nas suas posições de sexto e sétimo tipo de câncer mais comum nas mulheres. Próximo slide. Já na região sul e sudeste, o que a gente percebe é uma menor frequência de casos de câncer de colo de útero, tá? Mama ainda corresponde ao principal tipo, tá? Mas os casos de câncer de útero já se tornam um pouquinho menos incidentes em relação à região, principalmente a região norte e nordeste. Próximo slide. Então, se a gente perceber, se a gente, em vez de focar a região e a epidemiologia de cada região, tentar pegar por cada tipo de câncer, né, cada sítio de câncer, como a gente coloca, né, como é que é a epidemiologia do câncer de mama, especificamente? A gente vê uma concentração, se vocês olharem no mapa, as regiões mais escuras, onde tem mais incidente. E a gente pode perceber que a região sudeste, ela concentra um grande número de casos de câncer de mama, né? Ela traz uma mortalidade
a maior mortalidade de câncer nas mulheres, são 17.800 óbitos por ano por conta desse câncer, e a gente precisa sempre, para raciocinar como agir, saber os fatores de risco para esse tipo de câncer. Então, mulheres de idade mais avançadas, com estilo de vida, principalmente que levam à obesidade, sedentarismo, consumo de álcool e tabagismo, a reposição hormonal sem um acompanhamento médico adequado e questões relacionadas à genética, que acaba não sendo muito divulgado na medicina no Brasil, mas que já traz um papel importante tanto no tratamento como na prevenção dessas mulheres. Próximo slide, por favor. Bem, já em relação à epidemiologia do câncer de colo de útero, né, a gente sabe que esse tipo de câncer se concentra onde? Principalmente na região norte, é uma epidemiologia muito importante, onde a incidência é muito alta de casos. Tá? No Nordeste também vai ter um número um pouquinho maior do que a região sul e sudeste, mas a gente percebe que isso é um problema de saúde gravíssimo na região norte do país. E, como a deputada Isa falou, que é maior o número de óbitos do que feminicídio em relação a óbitos por causa de colo de útero, isso acaba sendo uma coisa muito triste para nós como sociedade, né, como seres humanos, porque a gente tem prevenção primária e secundária efetiva para esse tipo de câncer. Então, nenhum óbito deveria ser tolerado para câncer de colo uterino. Tá? Ele está altamente relacionado a fatores socioeconômicos, e a gente sabe que essa desigualdade existe no Brasil e ela é mais acentuada na região norte. E principalmente que no Brasil ele é mais frequentemente ainda diagnosticado em estágios avançados em relação aos estágios iniciais, quando a cura ela é muito provável, trazendo uma mortalidade por ano de 6.627 mulheres, pelo menos no mínimo, que a gente pode dizer, por fonte do INCA. Próximo slide. O câncer de endométrio, tá? Ele não possui um protocolo de prevenção específico. Então, a gente não tem uma prevenção de rotina de fazer exame para esse tipo de câncer diferente do câncer de colo uterino e de mama. Tá? Ele se concentra principalmente na região centro-oeste e sudeste, no Brasil, tá? E os fatores de risco estão muito relacionados ao hiperestrogenismo, a obesidade, que a principal fonte de estrogênio extra que nós temos nas mulheres é a obesidade mórbida, tá? E também seria muito importante entender que o reconhecimento de sangramento uterino na menopausa, ele é um fator que chama atenção por câncer em estágios iniciais e deve ser sempre investigado nessas mulheres. A mortalidade por esse tipo de câncer é de 1.944 mulheres por ano, né? Dados também do INCA. Próximo slide, por favor. E, por último, a epidemiologia do câncer de ovário, tá? Que é a maior letalidade para as mulheres. Vocês percebam que a mortalidade dele é de 3.920 casos de morte de mulheres por ano. E seria muito importante o reconhecimento de signos genéticos hereditários que nos trariam, tá? Uma prevenção para um grupo específico de pacientes. Isso é o que eu encontrei na internet. Próximo slide, por favor. E se eu puder deixar uma contribuição para o fórum, tá? Eu queria chamar a atenção para os principais chaves do combate ao câncer de mama que nós temos, né? Hoje, os principais desafios que encontramos: mulheres fora do programa de rastreamento. Programas de rastreamento precisam ser organizados e auditados. A gente precisa de uma melhor integração entre rastreamento e tratamento. Precisamos de um suporte financeiro, psicológico e social após o diagnóstico para essas mulheres. Isso é super importante. Falta muito esse suporte, né? Às vezes a gente dá o diagnóstico e não se importa como essa paciente vai procurar o tratamento dela, né? Se ela tem condições de ter transporte, se ela vai ter onde ficar. E isso é uma realidade para milhares de mulheres anualmente no Brasil. E também conversarmos sobre a incorporação de novas tecnologias ao tratamento desta doença. Próximo slide. Chamando a atenção que, para mim, a integração entre rastreamento e tratamento hoje é um dos pilares para podermos ter uma mudança de paradigma na mortalidade. Tá? A gente precisa não só ter mamografia, mas ter o tratamento para aquelas que têm o diagnóstico. Próximo slide.
Já para o câncer de colo uterino, né, como eu disse, cada caso de óbito é um fracasso que nós temos como sociedade, né? Mulheres fora do programa de rastreamento ainda é uma realidade. A gente tem a maioria das mulheres com diagnóstico avançado nunca fizeram um Papa Nicolau na vida. A gente precisa de programas de rastreamento organizados e sempre auditados. Novamente, a integração entre rastreamento e tratamento. E próximo slide. Aqui eu queria chamar a atenção para a vacinação para o vírus HPV. Fico muito feliz, Vitória Santo Antão, né, que é do meu estado, eu sou pernambucano também, tá? Eu estou hoje de batalha aqui em Barretos, mas sou pernambucano. Fico muito feliz que tenha 100% de cobertura vacinal. Santos já teve em 2023 98% de cobertura vacinal, hoje já caiu, já está abaixo de 80%. Isso é uma coisa que às vezes a gente faz campanha, a gente cria uma iniciativa, isso não tem continuidade, né? Em 2024, apenas 22 municípios do Brasil, segundo o Ministério da Saúde, tinham cobertura acima de 80%, né? E a gente precisa de uma cobertura acima de 90% para essas meninas, para que a gente consiga eliminar o câncer de colo uterino. Próximo slide. O câncer de endométrio, como eu disse, não há programa de rastreamento para esse tipo de neoplasia, né? Precisamos diminuir sua incidência combatendo a obesidade, trazendo essas informações e possibilidade das mulheres se exercitarem, né? Diminuir sua mortalidade educando sobre sangramento uterino após menopausa e a incorporação de nova tecnologia como testes moleculares e imunoterapia também trariam avanços nesse tratamento. Próximo slide. Com certeza, para a gente ter um impacto, o combate à obesidade seria fantástico para a gente diminuir a incidência desse tumor. Próximo slide. Bem, finalizando com as principais chaves do câncer de ovário, ele é um câncer um pouco mais complexo, letal, seriamente diagnosticado em estágios avançados. Também não tem um programa de rastreamento para essa neoplasia, mas o diagnóstico precoce precisa ser uma meta na nossa rotina. Aqui, a falta de integração entre rastreamento e tratamento, ele é incrível e, assim, há poucos lugares, poucos centros oncológicos especializados para poder tratar esse tipo de câncer, né? Esse é o tipo de câncer que a gente recebe pacientes aqui em Barretos de todo o Brasil, né? Porque eles não encontram em seu estado um local adequado para poder fazer o seu tratamento. Aqui, a incorporação de novas tecnologias traz um impacto importante, né? Principalmente os testes genéticos, novas medicações, como o inibidor da PARP, os ADCs. A navegação de pacientes é muito importante, porque a gente acaba recebendo pacientes que demandam mais do serviço de saúde e o uso de inteligência artificial. Aqui a gente novamente volta a se preocupar com o suporte financeiro, psicológico e social para esses pacientes, né? E também devemos dar o suporte a iniciativas, como a iniciativa nacional do projeto Agnes e a iniciativa do projeto internacionais, como o projeto TIOS, do qual eu participei junto com a Sociedade Mundial de Câncer Ginecológico. Próximo slide. A criação de centros oncológicos especializados é o principal que hoje, ao meu ver, traria um impacto para a gente mudar a história do câncer de ovário no Brasil, onde metade das mulheres diagnosticadas acabam vindo a falecer por esse tipo de câncer.